Olá, como eu havia dito no final do tutorial ali, que eu ia deixar um vídeo para explicar algumas partes que às vezes podem ficarem com uma certa dificuldade no entendimento, então eu vou estar aqui passando um pouco mais detalhado, mas sem se alongar muito. Vou começar aqui pela própria bateria. Como eu disse lá, a bateria ela tem um circuito interno que ela determina a temperatura. Tem o clock, que é constante, e o sinal data, que varia em bits, para estar informando o I/O. Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que é bom prestar bastante atenção no sinal, no sentido das setas. Isso é válido para qualquer esquema elétrico. É muito importante estar observando isso porque você percebe da onde que o sinal parte, aonde que ele chega. Agora, quando não tem o sinal, não tem seta, ele é bidirecional, ou seja, ele está transmitindo e recebendo ao mesmo tempo. Então, como a bateria tem um CI que monitora a temperatura das células, então ele parte aqui da bateria e informa a I/O, que por sua vez informa o state charger. Isso é bom porque, como o state charger ele também controla as tensões altas da placa, ele, se você perceber, ou já deve ter percebido, quando não tem o state charger na placa ou ele está danificado, a placa nem liga, correto? Então, através do próprio state charger aqui, ele consegue desligar a placa e evitando danos na bateria por excesso de temperatura ou vice-versa. O sinal data, ele tem várias funções, mas as principais dele é informar a quantidade de células, a tensão máxima de carregamento da bateria, em função da corrente, é claro, e, e ele emite ao I/O, e aqui no caso mais clássico, mais fácil de entender, ele pega a quantidade de células. Por exemplo, a bateria tem 3 células, então ele parte lá para o state charger, que por sua vez, de acordo com o projeto, de acordo com o que foi projetado, ele faz o carregamento para 3 células. Se você colocar, por exemplo, uma bateria que caiba, pelo menos que caiba ali no conector de 6 células, pode ser que ele até carregue, mas dificilmente ele vai detectar pelo sistema operacional. Ou evidentemente, eu falo isso se você tem entendimento do que você está fazendo. Você não pode colocar qualquer bateria em qualquer placa, porque diferencia aqui o mais B da bateria. Se você coloca o mais B aterrado, certamente você vai explodir a placa ou a bateria vai ser danificada permanentemente. Então, eu estou dizendo assim que eu já fiz experiências de colocar bateria de 3 células, aliás, uma bateria de 6 células numa placa que carrega até 3 células, de ela carregar normalmente, mas o sistema operacional não detecta, ou vice-versa. O sistema operacional detecta, mas ela não carrega. Até porque o CI de charger, esse aqui no caso que eu peguei no esquema elétrico, ele tem possibilidade de carregar de 2 até 6 células. Neste caso aqui, nessa configuração que eu peguei lá daquele esquema elétrico, ele carrega, está setado para carregar 3 células. Então isso vai depender do projeto. Mas o que fica aqui para a gente entender que o I/O que faz essa função. Através do sinal de data, ele pega a quantidade de células que foi setada lá internamente no CI da bateria e informa a I/O, que por sua vez informa o state charge e inicia o carregamento e etc. Bom, o clock ele é constante, é uma frequência aí baixa, é só para manter o sinal de data em funcionamento, certo? Bom, o próximo que a gente pode explicar é esse sinal aqui. Aqui está FG, mas no caso seria FC, que seria Fast Charger. Também que eu expliquei lá
O Fast Charger ele trabalha em conjunto. É, lógico que tudo aqui trabalha em conjunto, mas assim, ele está intimamente ligado entre esses três componentes: a I/O, a bateria e o Fast Charger. A bateria vai informar o I/O que ele está precisando de carga é, o mais rápido possível. É quando a bateria está lá no vermelho, ela está para descarregar. Aí ele vai fazer o que? Ele vai pegar, vai passar por esse transistor aqui bipolar, esse diodo de proteção aqui só apenas, e vai informar que ao CD charge que a bateria está precisando da carga máxima, aqui max I, máxima corrente. Como eu já havia dito, o que carrega a bateria é corrente, correto? Qualquer bateria é carregado por corrente. Então, quando há necessidade de uma carga rápida, o sinal bate-low vai entrar em alta e vai informar ao CD charge que precisa de um carregamento rápido. Aí, se você perceber, quando você pega um diagrama lá e lá está escrito assim, a max corrente, pode variar de 2.5 A até 4 A, eu já vi. Bateria de 6 células aí chega até 5.8 A, dependendo do notebook, dependendo do projeto. Então, isso vai depender da necessidade da carga da bateria. Então, e por que isso não acontece a todo tempo? Por exemplo, se você está com 50% de carga, o Fast Charger ele é desligado automaticamente. Na verdade, existe um range, existe um parâmetro aí que define a partir de que momento que vai ativar ou desativar o Fast Charger. Isso não é um padrão, então eu não posso dizer para vocês qual que é a partir de quantos por cento que vai ativar o Fast Charger. Geralmente acontece de quando a bateria entra no vermelho e o sistema operacional informa lá que está precisando da carga urgente. Então, só para a gente finalizar, a partir do momento que a bateria exige uma carga máxima, o I/O vai enviar uma informação aqui para o CD de carregamento, CD charger, e vai começar a carga máxima que está lá, sempre está no esquema elétrico estipulado. E isso não acontece a todo tempo, justamente para preservar a bateria e economia de energia. Esses dois fatores aí. O mais importante, é claro, para preservar a bateria. Você imagina, você está carregando a bateria desde 1% até o 100% no máximo, certamente a bateria não ia durar muito tempo não. Próximo sinal aqui que é bastante importante é esses dois aqui, ADAPIN e o adaptor in de input e o adaptor que eu vou explicar aqui um por um agora. Vou começar aqui pelo ADAPIN. O ADAPIN, ele perceba que ele sai do sinal do CD charger e vai até o I/O diretamente. Isso acontece através do que? Perceba que a gente tem o DC-in aqui conectado no CD charger. Então, esse DC-in, como eu expliquei lá, ele é aquela tensão não filtrada, não retificada lá. A tensão realmente eficaz para a placa é o VIN. Se você pegar todas as placas, lá o VIN é o principal. Lógico que isso vai depender da nomenclatura do esquema. Como eu disse lá também, o DC-in pode ser chamado de AC-in, pode ser chamado de mais B, B+. Isso vai variar de acordo com o projetista da placa-mãe. Então, a partir do momento que o CI de charger detecta a presença lá da fonte, ele vai ativar esse sinal que vai enviar lá para o I/O e o I/O vai perceber que a fonte está carregada. Nesse momento ele corta através aqui do seu computador, que eu vou explicar mais para frente, é claro, mas internamente ele tem um circuito que detecta que a fonte foi conectada, ele corta a tensão da bateria e
começa a usar só a carga da fonte de alimentação e passa a carregar a bateria se houver necessidade. Como eu expliquei, o I/O que vai verificar através aqui desse sinal que sai do I/O, vai mandar lá para o CD charger, vai passar por um circuito e vai começar a carregar a bateria. Então, esse ADAPIN ele serve para determinar o carregamento da, da, da bateria e detectar a presença da fonte. O outro sinal ADAP, que vem de adapter, ele, além de informar o I/O, ele também é responsável para emitir aquele ícone do plug lá no sistema operacional. Vamos dizer assim, como a maioria daqui do pessoal usa Windows, a maioria usa Windows, é aquele lá no tray bar, como eu expliquei lá no tutorial. Então ele pega e detecta em forma de ícone lá para dizer que encontrou a fonte de alimentação está conectada na placa e está tudo tranquilo. Então, é, é uma consequência. O DAPIN vem primeiro, aí vem o adapter por segundo, em função da fonte de alimentação conectado no CD charger, que vai formar o I/O. O I/O vai dizer beleza, encontrei, e vai passar aqui para o chipset, que pode ser um ICH, PCH, enfim. Então aqui não tem muito segredo. Então, se você tem uma placa que tem que não está detectando a fonte de alimentação, mas você consegue medir as tensões, preocupe-se primeiro com o CI de charger. Como a gente vê, como eu disse, é muito importante você estar prestando atenção no sentido das setas. Então, e faz bastante sentido, né? Quando você conecta a fonte, quem detecta ela é o CD charger. Então, ele detectou, ele vai informar o I/O. O I/O, por sua vez, vai informar o sistema operacional e terminamos aí. O que acontece em muitas placas que eu já peguei, que você tem a tensão ali da fonte de alimentação, o CD charger reconheceu, mas o sistema operacional não reconheceu. Já peguei falhas realmente no chipset, e quando você tira a bateria, a placa desliga subitamente. Então, você tem esses três passos para analisar. Em primeiro lugar, o CD charger, que é o que emite o sinal para I/O. Em segundo lugar, o I/O. E, logicamente, por último, o chipset, que a gente também sempre vai pelo fator custo e facilidade de troca. Bom, vou passar aqui meio por cima a questão de funcionalidade de carregamento da bateria. Bom, tudo acontece aqui no C computador. O C computador eu vou explicar meio por cima porque ele é meio complicado de explicar assim ele por completo. Mas como eu disse lá no tutorial, é o seguinte: o computador ele pega a diferença de DDPs. Se eu tiver duas DDPs, ele vai transformar em uma dessas DDPs que tem uma chave internamente aqui dentro do computador, ela vai abrir. No caso é da bateria. Ela abre para fornecer apenas a tensão da fonte. Aí que começa o carregamento, certo? Quando eu tenho só a tensão da bateria, o computador ele vira um curto. Então aqui ele vai passar a tensão da bateria para cá, né? E vai se transformar, só vai ter o consumo da tensão da bateria. Ao contrário, é a mesma coisa. Quando tiver só o de sim, vai virar um curto de novo e vai ter tensão só da fonte de alimentação, correto? Agora, quando você tem os dois, aí que entra a comutação. Ele corta a tensão da bateria e deixa só fluir a tensão da fonte. Aí que acontece o carregamento, certo? Quando temos a tensão só da bateria, tem esse driver aqui, né, que vai determinar a utilização apenas só da bateria. Então ele não vai, obviamente não tem como carregar, porque quem carrega é a fonte. E nesse caso é só o consumo da bateria, não tem corrente de carga, é só corrente de consumo. Então essa é uma explicação bem superficial do C computador, é um MOSFET de canal P, se você pesquisar todos os datasheets aí
das placas que tem o computador externo. Nesse caso aqui eu só coloquei ele externo porque, para exemplificar aqui a explicação, para facilitar. Mas nesse caso desse diagrama aqui, o CI computador é interno ao CI de bateria. Então cabe a sua análise a determinar qual que é o CI de computador e perceber na placa se ele não está integrado dentro do próprio CI Charge, que não deixa de ser um CI faz tudo. Bom, não tem muito o que falar aqui desse circuito, porque, como eu disse aqui, é uma explicação superficial, certo? Temos aqui o BAT input, não é BAT corrente, é o BAT input. Percebemos que ele sai do CI Charge em forma I/O, certo? E o próprio I/O aqui, nesse mesmo sinal aqui, ele informa o ICH e mostra lá no tray bar lá a conexão da bateria. Então, se você pegar o datasheet dos CIs que fazem o gerenciamento de carga da bateria, ele vai ter um circuito que ele vai pegar a tensão VBAT, certo? BAT+, tanto faz. E ele vai perceber que essa tensão provém da bateria e vai informar o I/O que a bateria está conectada no circuito. Então, em questões de análise, a primeira coisa que você vai verificar é se realmente o circuito aqui está fazendo a função da detecção da bateria. Caso aqui esteja normal, esteja chegando tensão aqui no I/O, provavelmente é o I/O que está com problema e não está detectando a presença da bateria. Bom, por último aqui é o LED, aquele LED que informa o carregamento da bateria. Se você tem algum problema com o LED, ele não acende, ou ele fica 100% do tempo aceso com o LED indicando que está precisando de carga, mas a bateria está carregada, certamente é o I/O. Tem uns capacitores aqui, mas não vem ao caso agora, que são capacitores de filtro aqui, não tem dificuldade nenhuma. Então, se o LED lá certificando de que ele esteja em bom funcionamento, mas mesmo assim ele está com algum problema, como eu expliquei lá no tutorial, via SM-Bus, via GPIO, depende do fabricante lá, ele vai informar para você qual que é a configuração e como que ele usa para estar fazendo essa detecção aqui de quando precisa de carga e quando não precisa. Bom, espero que tenha sido um pouco claro. É lógico que as pessoas assim que nunca viram assim, às vezes não entendem na primeira vez, mas isso vai de acordo com a sua experiência, seu entendimento. E qualquer dúvida aí você pode estar perguntando, que na sequência aí, de acordo com a necessidade, eu vou respondendo aí. E lógico, não somente eu, e para quem também desejar opinar, fazer críticas, e tá ajudando aí o pessoal que deseja aprender mais, só tá fazendo as perguntas aí no final no próprio fórum aí ou no vídeo. Tá certo? Agradeço aí a compreensão de todos aí. Qualquer coisas que vocês julguem que esteja errado, que esteja faltando alguma explicação, que não ficou coerente, for difícil de entender, você pode estar perguntando aí, que certamente eu vou responder. Então é isso, um abraço.